Muita gente na oposição não sabe mais o que fazer porque não tem um candidato tão preparado igual o Ciro Gomes. Então o que eles fazem? Começam a distorcer os fatos e inventar fake news, mas eu tô aqui hoje para desmentir e desmistificar todas as fake news e tabus contra o Ciro Gomes que surgiram depois da sua entrevista no Roda Viva. Bom, um certo youtuber aí, alguns dias atrás, fez um vídeo tão ruim sobre a participação do Ciro no Roda Viva que ele teve que usar imagens completamente descontextualizadas do Ciro, sem explicar o que estava acontecendo naquelas imagens. Um exemplo disso é um desentendimento que aconteceu em 2016, embaixo do prédio do irmão do Ciro Gomes, o Cid Gomes, quando um grupo de manifestantes foi ali de madrugada fazer ali um barulho na porta da casa dele. Mas isso deixa que o próprio Ciro explica para vocês. Eu estava dormindo, 1h30 da manhã, e toca o telefone, a minha cunhada chorando, diziam que iam matar meu irmão. Eu disse, que história é essa? E ela chorava e não explicava. Vão matar o Cid, vão matar o Cid. Tu tá onde? Tá aqui no nosso prédio, eles estão lá, eles vão matá-lo. Eu não uso segurança, eu dirijo meu próprio carro e tal. Peguei meu carro e fui lá. Quando eu cheguei lá, uma turba vestida de amarelo CBF, constrangendo fisicamente o meu irmão. Não bati em ninguém, mas se fosse necessário, tinha gente apanhada ali mesmo. Não tem conversa. Se é uma exigência para eu ser presidente da República, eu receber de madrugada, 1h42 da manhã, que o meu irmão está sendo agredido fisicamente, a ponto da sua incolumidade pessoal estar em risco, e eu vou por elegância ou qualquer tipo de conveniência mandar um jagunço lá resolver, não sou eu essa pessoa. E se isso me inabilita para ser presidente da República, ninguém deve votar em mim, porque eu sou assim. Evidentemente que essa energia está à disposição para proteger o povo brasileiro do assalto que está vindo sobre nós agora, como nação e como sociedade pobre. Na entrevista do Roda Viva, o Ciro disse que os caminhoneiros estavam se opondo aos ricos, poderosos e corruptos. E essa galera da oposição, nos seus vídeos, começaram a distorcer, espremer de um lado e de outro para falar que o Ciro era um cara que estaria entre esses corruptos aos quais os caminhoneiros estavam se opondo. Hello, o Ciro nunca teve na vida um único processo de corrupção nem para ser absolvido. Os corruptos, ricos e poderosos contra os quais os caminhoneiros estavam se colocando são quem? O nosso próprio presidente da República, o senhor Michel Temer. Além de ser inelegível, ele foi acusado pela Polícia Federal de receber mais de 31 milhões de reais no quadrilhão do PMDB, sem citar o ex-presidente que caiu em uma semana, Pedro Parente, que é réu numa ação movida pelos petroleiros que denunciam uma transação comercial que teria dado um prejuízo de mais de 790 milhões de reais. Isso sem falar que, ao mesmo tempo em que presidia a Petrobras, o Pedro Parente também era membro dos conselhos RBS e BMF Bovespa e também presidente do Conselho Administrativo da Holding ABC. Isso explicita uma relação de conflito de interesses e que coloca os interesses do mercado acima dos interesses do Brasil. Gente, para deixar a argumentação ainda mais bizarra, a turma da oposição fala da tenebrosa ameaça do comunismo promovida pelo Foro de São Paulo. Em pleno 2018, tem marmanjo barbado entrando em paranoia de internet. Isso daí tá no mesmo nível daquele programa Alienígenas do passado, em que tudo que foi desenvolvido pela sociedade africana, americana, na verdade foi desenvolvido pelos alienígenas. Essa turma acredita que todos os governos progressistas eleitos, na verdade, pularam as urnas, uma grande conspiração estilo 007. Na verdade, existem inúmeras associações de grupos de partidos políticos ao redor do mundo, como o Foro de São Paulo, que foi uma associação criada nos anos 90 com o objetivo de promover a integração cultural, política e econômica da América Latina. Para continuar a distorção dos fatos, a oposição pega trechos da entrevista do Ciro em que ele fala do valor do barril de petróleo, que estaria perto de $90. E aí a oposição começou, nossa, que mentiroso, o preço do barril de petróleo no dia estava $75, esse Ciro é um mentiroso. O preço do barril de petróleo na última semana estava próximo da casa dos $90. Mas a grande questão que eles não falam é que, independente do valor necessariamente, a política de preço da Petrobras, que é o que o Ciro estava criticando, que é o que tem movido a greve dos caminhoneiros e que tem chegado no bolso de toda a população, é que essa política se baseia nesse valor do petróleo internacional e não se baseia no valor do petróleo nacional, que é muito mais barato, que está na casa de $30 a $40. Bom, outra fake news ou mentira mesmo, se vocês preferirem, é de que a Petrobras não é uma empresa
empresa eficiente. Aí eu te pergunto, o que é ser eficiente, sendo que a Petrobras, durante o governo Lula, teve um crescimento de 1.250%? Isso não é ser eficiente? E digo mais, a Petrobras foi apontada em 2010 como a empresa com o maior lucro da história nacional, no mesmo ano em que ela esteve na 18ª posição do ranking das maiores empresas do mundo da revista Forbes. Isso sem falar que durante o governo Dilma foram destinados 75% dos royalties de petróleo mais 50% do fundo social do pré-sal para a educação. Outra pérola desse vídeo da oposição é a de que a reforma trabalhista foi a melhor coisa que aconteceu no governo Temer. Meu amigo, 81% da população reprova a reforma trabalhista. Se essa foi a melhor coisa que aconteceu no governo Temer, vocês podem imaginar como foi a pior. Pessoas que defendem a reforma trabalhista afirmaram que ela geraria milhões de empregos e que o salário do trabalhador ia aumentar, que ia ser só sucesso, só vitória. Só que não. Desde que essa reforma foi aprovada, o desemprego aumentou e o número de trabalhadores registrados em CLT diminuiu. A reforma diz que patrão e empregado vão ter que negociar diversos pontos do contrato de trabalho. É como se você pegar um gatinho negociando com uma onça. Você tem milhões de desempregados e eu estou oferecendo uma vaga. Então você vai ter que aceitar as minhas condições. Questões como bancos de horas, insalubridade, salário. Quem vocês acham que tem mais poder de negociar? Quem está empregando ou quem está desempregado e desesperado? Outra abobrinha falada nestes vídeos é de que a CLT seria fascista. Meu Deus do céu. A CLT leva o nome de Consolidação das Leis Trabalhistas justamente porque ela consolida, melhora e amplifica em um documento a legislação trabalhista que já existia no Brasil, muito antes de surgir qualquer tipo de fascismo. Leis que regulamentavam jornada de trabalho, férias, trabalho infantil, entre outras. Vale lembrar que os regimes fascistas não criaram ou defendiam direito algum para o trabalhador e que esse argumento ridículo de que falar que direito trabalhista é fascista só faz com que o trabalhador odeie os poucos direitos que ele ainda tem. E aí eu te pergunto, isso interessa a quem? O Ciro sempre defende uma reforma tributária e progressiva para que o pobre pague menos e o rico pague mais. Mas há quem ignore esse fato para dizer que o Ciro só quer aumentar impostos. Não adianta ficar repetindo que imposto é roubo e depois vir cobrar do governo segurança pública, educação e saúde de qualidade. A questão é menos de quanto que o imposto é cobrado e mais de como esse imposto é cobrado e aplicado. Outro mito é de que o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Se você for pegar os dados da própria OCDE, vários países desenvolvidos têm uma carga tributária bem maior do que a do Brasil, como a Dinamarca, França, Bélgica, Noruega, Holanda. Por acaso, esses países são comunistas do Foro de São Paulo? A grande questão é que os impostos sejam bem aplicados e se transformem em serviços públicos de qualidade para todos. E é isso que o Ciro quer. E para que isso seja feito de uma maneira mais justa, isso tem que ser feito de modo progressivo. O imposto no Brasil hoje ele é regressivo, ou seja, o pobre paga mais imposto do que o rico. E para esse povo, taxação de grandes fortunas é coisa de comunista, pelo amor de Deus. Então quer me dizer que agora a Inglaterra e o Japão, que cobram imposto sobre grandes fortunas, são comunistas? Duas monarquias comunistas? Outra vez esse argumento de que quem votou na Dilma votou no Temer. Não, meu amigo, quem votou na Dilma votou nas políticas defendidas pela Dilma, que são totalmente contrárias às políticas hoje aplicadas pelo Michel Temer no seu governo, que inclusive é aliado à oposição, ao PSDB. Ou seja, quem votou na Dilma votou no PSDB? Eu acredito que não. E além disso, se o problema é o Temer, por que não gritar fora Temer também e pedir o seu impeachment? Como faltam argumentos contra o Ciro, mais uma vez vem com aquele papinho de que o Ciro é um coronel e que não vai dialogar com nenhum partido e que o objetivo dele é destruir o PMDB. Ele falou que vai destruir o PMDB. Vamos completar a frase? Ciro falou que vai destruir o PMDB porque vai cortar as torneiras da roubalheira. Logo, vai destruir o PMDB, porque é um partido fisiológico que vive e sobrevive da corrupção. Vocês acham isso um problema? E sobre o Ciro ser um coronel, de novo isso, aí eu vou ter que trazer o próprio Ciro falando isso pra você, que ele não é um coronel. E aí o ataque
a um cara como eu, tem que ser no adjetivo, porque eu sou do Nordeste e há uma associação de políticos nordestinos com coronelismo, o que é um insulto no meu caso, porque nós derrotamos o coronelismo no Ceará. Como é que se defende isso? Qual é o coronel nordestino da política que não tem um canal de televisão? O Tasso Gereissati tem 2 canais de televisão no Ceará, o Eunício Oliveira tem rádio, eu não tenho nem rádio nem televisão. Nós temos o melhor IDEB do Brasil em Sobral, que é a minha cidade. Tu acha que um coronel vai investir em educação? Brancóide, branquelão, né? Falando firme, falando duro, vindo do Nordeste com esse sotaque, vai dizer o que de mim? Coronel. Outra besteira que ficam falando é que o Ciro teria um apoio, uma parceria com o Partido Comunista Chinês, sendo que o próprio Ciro já desmentiu isso, né, gente? Houve de fato uma reunião do Ciro com o PDT com o Partido Comunista Chinês. Uma reunião significa uma parceria? Um encontro significa um casamento? Eu vim conversar porque, na minha compreensão do país, a China cumpre um papel estratégico por si e pelo BRICS. Mas é diferente do que vocês estão pensando. Eu, por exemplo, não acho que o Brasil deva gostar muito da decisão de vocês fazer investimento direto estrangeiro. Por exemplo, comprar terra dos três, nem pensar. Mas nós precisamos de vocês de 3 coisas na nova relação que eu vou expressar se eu for servir ao Brasil como presidente. Primeiro, nós queremos discutir um regime de preferências comerciais e nós queremos, além dessa questão de preferências comerciais, nós queremos transferências tecnológicas sensíveis. Aqui eu estou falando de satélite, propulsão nuclear, foguetes e microeletrônicos. Um outro susto. Nós queremos reforçar a ideia de que nos importa mais uma estrutura rebelde da Bretton Woods de crédito do que propriamente um investimento direto, que seletivamente será examinado com muito prazer e tal. Mas nós não queremos, vamos dizer, anular o passivo externo do Brasil. E brincando com ele, eu disse, nem queremos trocar o imperialismo americano pelo imperialismo chinês. Para fechar o show das descontextualizações, ainda pegam um trecho de um vídeo em que o Ciro está falando do fim da ilusão moralista católica para dizer que o Ciro estaria atacando a população católica do país. Que bobagem! O Ciro, nesse vídeo, ele está falando do fim da ilusão de um grande líder moralista, salvador da pátria, que vai chegar com uma capa e com seu cajado vai resolver todos os problemas do país. Isso, de fato, não existe. As pessoas precisam deixar de acreditar que vai chegar um herói que vai poder salvar a população. O que existe é diálogo, é participação, é debate público. Não adianta alguém imaginar que um anjo vingador vai descer do céu, estalar o chicote e resolver o problema nacional brasileiro. Não vai! Bom, pessoal, eu tentei resumir e desmentir as últimas fake news que surgiram contra o Ciro Gomes nesse vídeo. Vai vir muito mais fake news desses moralistas sem moral daqui em diante, conforme o Ciro for crescendo nas pesquisas. Mas nós vamos continuar defendendo a verdade, porque a gente não está defendendo só o Ciro Gomes enquanto nosso pré-candidato à presidência da República. A gente está defendendo um projeto nacional de desenvolvimento para o nosso país, realista e eficiente, pensado com e para a população. Obrigada por terem assistido o vídeo. Se vocês gostaram, curtam a minha página, curtam também a página do nosso parceiro, Ciro Sincero. Não deixem de compartilhar o vídeo em todos os grupos pra gente combater todas essas fake news contra o Ciro Gomes. Beijo! Todo dia, sem falta, eu recebo comentários como do tipo Samuel, e o Sardinha da Odebrecht? De pessoas se dirigindo ao Ciro Gomes, de pessoas que sabem que eu apoio abertamente o Ciro aqui na plataforma e de pessoas que não têm argumentação, sabe? A única coisa que eles podem falar é isso. Samuel, e o Sardinha da Odebrecht? Explica aí agora o Ciro Gomes. Então, eu vou só dar um recado muito importante. Entenda uma coisa. Quem vem aqui comentar que Ciro Gomes é corrupto partindo-se só deste caso da Odebrecht é muito desonesto. Porque, primeiramente, não há nenhuma comprovação sobre o nome do Ciro Gomes neste caso da Odebrecht. Em segundo lugar, se você pegar os 600 codinomes, e isso é verdade, foram delatados 600 codinomes. Tem 600 codinomes na planilha, pelo menos que a gente tem ciência, sabe? Às vezes pode ter 700, 800, mas que a gente conhece tem 600. E dentre esses 600, 100 podem ter entrado tranquilamente por, sei lá, opção. Por, sei lá, encher linguiça. Sabe? Não há nenhuma prova de que os 600 que estão lá receberam algum repasse financeiro. Não há nenhuma prova disso. Aliás, há provas do contrário. E dentre esses 600 nomes, o que a gente tem prova é de apenas 20. Dentre estes 20 nomes, não está o Sardinha, ou seja, o que fazia
ou que faria referência ao nome de Ciro Gomes. Você tem caras aí como, por exemplo, o Torrada, o Açaí, o Fermento 3, mas você não tem sardinha dentre estes 20 nomes, e estes nomes estão justamente divulgados no próprio site da Folha de São Paulo, que foi quem divulgou estes artigos aí em relação à delação do Marcelo Odebrecht. Então você primeiramente não tem o nome de Ciro Gomes em nenhum destes lugares. Se você pesquisar o nome de Ciro no Google e buscar a ficha de Ciro Gomes, você também não verá nenhum caso de corrupção. Você não verá nenhum caso de escândalo de corrupção, de recebimento de propina, de repasse financeiro. Não tem. Não tem. Ele é ficha limpa. Ciro Gomes, do PDT, número 12, é ficha limpa. Nossa, que triste notícia pra você, né, que é do contra. É uma pena, cara, isso acontece. Agora, você que fica acusando o cara e fala pra mim provar que ele não é corrupto, eu estou provando agora. Mas, vem cá, você está invertendo o ônus da prova. Ou seja, você está acusando e ao mesmo tempo pedindo para que eu prove ao contrário. Isso é fazer o quê? Isso é o mesmo que eu chegar numa pescaria e falar pro meu pai: pai, eu peguei um peixe de 800 quilos. Meu pai vai falar: nossa, que absurdo. Mas eu não acredito que você pegou esse peixe de 800 quilos. Daí eu falo pro meu pai: então prova que eu não peguei, sabe? E cadê o peixe? Não, eu joguei ele no rio, mas prova que eu não tirei ele do rio e depois joguei ele de volta. É o mesmo que dizer isso. É o mesmo que basicamente que vocês estão querendo que eu faça aqui no meu canal. Justamente provar o que vocês estão acusando. Agora, vocês não têm provas de repasse financeiro sobre o nome de Ciro Gomes. Ficha limpa, o nome dele não está na delação como alguém que repassou alguma quantidade financeira. Quem está errado no caso é vocês. E eu acho isso uma pena, uma tristeza para vocês que é aí do contra, que até o momento não conseguiu provar nenhum caso de corrupção envolvendo o nome do meu candidato à presidência da República até o momento, Ciro Gomes. É uma pena, é uma tristeza, mas vocês falharam, perderam. Uma pena. Continuem tentando. Quem sabe um dia você consegue, né? Tamo junto, pessoal. Até uma próxima. O senhor já processou algum jornalista? Jornalista, só um, porque a lei antiga, eu estou muito na estrada há muito tempo, a lei antiga obrigava ficcionalmente, ficção jurídica, a processar o editor e não o dono. Que caso que foi esse? Saiu a lista da Odebrecht, não esta, o Brasil muda pouco, viu? Eu era governador e a Polícia Federal, por ordem judicial, prendeu um diretor da Odebrecht em Brasília e com ele os disquetes da Odebrecht. Vou esclarecer para as senhoras e senhoritas. Disquete era uma espécie de mídia que existia, que não sabe o que era isso. Então pegaram o disquete da Odebrecht e o mundo político brasileiro inteiro amanheceu na ponta dos pés, apavorado, quem estava e quem não estava na lista da Odebrecht. E eu, que naquela época lia jornais, faz anos que eu me livrei desse vício, né? Eu acordei cedo da manhã, fui ler os jornais do Ceará, eu era governador, e estava lá, sai a lista da Odebrecht. E eu, curiosamente, botei o olho ali na lista, fulano, Beltrano, Cicrano, Ciro Gomes. Opa! Naquela época eu não tinha paciência de nada. Era cirão atômico mesmo. Não, aí era hidrogênio. Subi nas tamancas, peguei o telefone, liguei para o Edilmar Noruens, que era o editor do Sistema Verdes Mares, do Jornal Diário do Nordeste, onde eu tinha lido aquela infâmia. Edilmar, seu filho da puta e tal. Ele disse: que é isso, governador? Me respeite, tem a compostura. Tem a compostura o quê, seu vagabundo, seu filho da puta? Você bota meu nome num negócio desse e tal. E ali no meio da confusão ele disse assim: governador, foi um despacho da AJB. Naquela época, Agência Jornal do Brasil. Aí eu, cacete. Tá bom, desculpa então. Um dia liguei. O Josa, que eu conhecia bem porque eu escrevia para o Jornal do Brasil. Aí liguei: filho da puta, Josa, filho da puta, como é que você faz uma coisa dessa sem nem me dar o direito de me ouvir? Que é isso, Ciro? Tem calma, rapaz. Não, mas Josa, como é que eu vou ter calma, rapaz? Eu estou começando a vida e eu não tenho nada a ver com a Odebrecht, não conheço nenhum desses. Ciro, não está teu nome. Como é? Não está teu nome. Tu acha que se tivesse teu nome eu não tinha te avisado? Está aqui com o despacho, está as nossas direitas, está aqui, não está teu nome na lista. Isso é de uma, saiu aqui no Diário do Nordeste, eu liguei para lá, os caras disseram que tá, não, nem enxergaram meu nome na lista da Odebrecht, lá no Ceará. Aí lá sentei o processo. O cara ganhou, perdeu? Perdeu. Evidentemente, tem paciência, né? Não, sei lá, porque...